Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas ao longo, que eu vou tentando responder. Vou correr, porque eu falo muito. Fiz uma apresentação bem rápida, porque se deixar, eu fico 1h30 falando disso. Sei que vocês vão ter perguntas, questionamentos. Joguei algumas coisas de propósito para dar uma futucada em vocês. E deixem as perguntas, me mandem também, eu vou responder. Eu gosto de falar disso, eu gosto de ajudar. Não fiquem acanhados e deixando para depois, não. Então, eu escolhi esse tema, defendi agora, quando me convidaram, como aproveitar a pós-graduação para sair do doutorado empregado. Porque eu trouxe alguns insights para a gente mudar, vocês que estão ainda na pós, mudarem um pouco a mentalidade e paralelamente, à pós-graduação, aos seus projetos que vocês estão conduzindo, não precisa largar, vocês irem amadurecendo e se preparando para quando defender. E agora? Agora eu vou fazer tal coisa, agora eu sei o que eu vou fazer. Uma grande objeção que tem na cabeça de todos os pós-graduandos é essa. Falou que é mestre e doutor, ninguém quer. Nenhuma empresa vai contratar, né? Ah, não, doutorado tem uma placa bem grande assim no RH das empresas assim. Fez doutorado, X, não contrata. E eu até trouxe essa figurinha porque eu adoro essa história em quadrinhos do pós-graduando, não sei quem conhece, é bem legal. Tem exemplo para tudo. E aí ele tá falando, né? Ah, eu quero arrumar um emprego, né? Vai no serviço de contratação. Aí eles, nossa, a gente tem muita oportunidade. Qual é a sua área? Ah, eu tenho um doutorado, né? Tipo, a não ser que você tenha um doutorado. Ele, eu tenho. Ah, então a gente tá fechado. Tipo, isso é um pré-conceito, é uma crença que tá na nossa cabeça que veio devido às faculdades particulares, principalmente não, veio delas, porque infelizmente por causa do MEC, a forma como o MEC cobra a presença de mestres e doutores nas faculdades particulares, faz com que as faculdades realmente tenham preconceito mesmo, realmente deixem de contratar porque é doutor, porque não querem pagar mais caro. Então, tudo que eu vou falar aqui, em diante desse slide, eu quero deixar bem claro que eu estou falando do mundo corporativo em geral, eu não estou falando de faculdades particulares. Realmente tem isso. Agora, saiu de faculdade particular, todas as empresas do mundo, eu estou me referindo a elas, viu? E a grande mensagem, como as meninas falaram na apresentação que eu tenho, né, um slogan e um lema que eu tenho seu doutorado tem valor. Esse doutorado eu coloquei ele diferente a cor, justamente porque não é só doutorado, é mestrado. Eu falo doutorado porque é como se fosse o fim da linha, é onde a água bate, assim, e você fala, ai meu Deus, o que eu faço agora? Mas serve para todas as áreas, a todos os níveis. O mercado precisa de profissionais qualificados, dinâmicos, dispostos a aprender, resilientes e inteligentes, como os pós-graduandos, os acadêmicos. E para começar a minha fala, eu digo, você não estudou tanto para aceitar limitações tão facilmente. Então, não é possível que depois de fazer IC, mestrado, doutorado e algumas pessoas pós-doutorado, você vai aceitar que vão dizer para você, não tem, tá? Outra opção, você vai ter que esperar um concurso. E você vai falar, tá bom, é isso, então. Vou receber vou trabalhar numa faculdade particular que nem aceita meu doutorado, vou esconder meu doutorado, meu título, para poder sobreviver. Não aceitem isso, viu? Você não chegou até aqui para aceitar. E aí, quem sou eu para vir aqui falar, né? Contando aqui um pouco rapidamente como foi minha trajetória. Em 2008, eu comecei minha faculdade em farmácia, querendo descobrir estudar as doenças para descobrir como que eu tratava as doenças, mesmo eu não tendo muito amadurecido, não tinha na cabeça o que era pesquisa, mas eu escolhi farmácia porque eu queria estudar tratamento de doença, eu tinha já essa vocação. Terminei já, eu sou a típica acadêmica que estava na faculdade já pensando no mestrado, já terminei o mestrado imediatamente, já apliquei, já passei no mestrado, na pós-graduação em biotecnologia na UFES. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu sempre mostro, porque nem todo mundo sabe. E aí eu já entrei direto, e quando eu entrei na pós, de fato, eu ainda era muito novinha, 21 anos, terminei a faculdade com 21 e já entrei. Eu comecei a ouvir coisas que não me agradaram muito, e aí ver que as coisas não eram como eu imaginava, me deu aquela coisa assim. E aí, enquanto os meus colegas já estavam aplicando para o doutorado, eu tomei a decisão de não fazer doutorado. Falei, não vou fazer doutorado aqui.
no meu estado, não tem perspectiva, a minha universidade não tem dinheiro, eu não vou conseguir fazer um sanduíche. Daqui a 4 anos eu vou estar igual e não vou ser competitiva para o mundo acadêmico, né? E eu queria ser uma pesquisadora com muitos artigos, etc. E eu decidi não fazer, ou eu saía do meu estado, ou eu não faria doutorado. E aí fui atrás de um doutorado fora, consegui bolsa na Argentina até, e escolhi ir para a USP, um privilégio que eu tive de conhecer e atuar nos melhores institutos de genética humana do Brasil. E eu sabia que esse laboratório era um laboratório com dinheiro, né, com verba, todo mundo ia para fora, todo mundo publicava. Então eu escolhi bem consciente continuar na academia pensando, não, eu vou ter paper, eu vou ter uma carreira, eu vou ter oportunidade. Mas eu não curti muito ali no meio do trajeto, já percebi que não faz sentido para mim, não a pesquisa em si, sou apaixonada por pesquisa, mas o ambiente acadêmico começou a me incomodar. A gente ser medido por paper, eu ter que publicar e não ter vida, e não ter dinheiro, tá tudo bem, se não tiver bolsa, eu continuo trabalhando de graça. Isso me incomodava muito. Eu queria ser valorizada, eu acreditava no meu potencial. E aí eu comecei sozinha, com algumas amigas, né, pessoais ali que também estavam fazendo doutorado comigo, mas assim, sozinha no mundo, porque não tinha informação, não tinha um debate como esse. Imagina, jamais em português, eu achava só em inglês. Então, fui explorando as possibilidades, acreditei nisso, me pautava em exemplos de pessoas que contavam que deu certo. Então, peraí, se deu certo para alguém, vai dar certo para mim. E comecei minha transição por lá em 2018, assim. Eu já comecei um processo que eu vou contar algumas coisas para vocês adiante. E aí, em 2018, no finalzinho, eu entrei no MBA, porque eu percebi que eu gostava muito de negócios, eu queria saber mais sobre negócios, queria sair um pouco do ambiente acadêmico, genética, variantes, mutações, tudo que era muito mais fácil para mim. Queria ampliar, assim, minha mente, e aí eu entrei no MBA para agregar aí doideira depois de defender. Então, depois de defender minha tese, eu defendi um TCC na MBA. E aí, realizei o sonho da minha vida, que é terminar o doutorado empregada já. Eu defendi, já estava com o contrato assinado em outra empresa. E no início de 2020, quando a pandemia era só um. Vai ser só um mês e depois está tudo bem. Eu entrei na empresa que eu estou atualmente. Eu sou analista de conteúdo pleno, esse é o nome do meu cargo. Eu sou do time de comunicação. Não sou eu que sou doutora no meu time, somos em 7, 6 são doutores. Não, mentira, 5 são doutores e um é mestre, uma é mestra. O que não faz diferença também para a gente. Cada um tem uma graduação diferente, química, farmacêutica, biologia, etc. Mas o doutorado é bem parecido, genética, biologia molecular, etc., que é o que nos une nessa empresa, né? É o que traz nossa skill técnica para a empresa, que agrega. A gente é responsável por todas as comunicações da empresa, tanto dentro da empresa, ações dentro da empresa e etc., como ações fora, principalmente. A gente escreve conteúdos técnicos, científicos, dos mais diversos que vocês pensarem aí, protocolos, artigo e etc. E a gente também escreve as campanhas publicitárias, material, rótulo do produto que vai para o cliente, manual para o cliente, etc. Então, é uma gama gigantesca de conteúdo que a gente cria. E o que é principal é que a gente sabe do negócio da empresa, né? A gente entende o que é doença, a gente entende o que é genética, a gente entende quais são as ferramentas que a empresa tem, que é o NGS e etc. Então, isso foi o que agregou para a gente estar nesse cargo. Fora a gente também ter uma noção de marketing, etc. A empresa toda contrata doutores, então tem doutores em outros cargos também, viu? É bem diverso. Continuando aqui. E em 2020, que todo mundo meio que criou um hobby, né? Na pandemia, eu abri esse Instagram, meu DNA, minhas regras, não sabia muito a proporção, jamais não imaginava a proporção que ia tomar. E logo que eu comecei a falar de carreira, assim, que eu fiz o primeiro post, olha, seu doutorado tem valor e tal, eu já vi muita gente, eu já comecei a dar palestra, e aí eu já tive que fazer um evento, etc. Tomou uma proporção sozinho, assim.
Então, já tem 2 anos que eu estou aí ajudando mestres e doutores. Eu sempre falo PhDs, mas eu falo para acadêmicos, apesar de usar PhDs. Tem 2 anos que eu estou ajudando a abrir a mente, ajudar a fazer currículo, a se portar numa entrevista, a entender qual é o melhor cargo e etc. Inclusive, fazendo uma propaganda aqui, eu estou com inscrições abertas, aplicações abertas, na verdade, tem que aplicar para a mentoria que eu dou. E aí, para começar, para incluir todo mundo, eu quero dizer que tudo que eu vou dizer nessa palestra diz respeito às minhas experiências. Então, eu sou uma acadêmica que sonhava em ser uma pesquisadora de sucesso com muitos artigos publicados e me frustrei e tive que ir para um plano B. Eu tenho amigas próximas que fizeram doutorado comigo, todas elas com perfil parecido comigo, migraram também para a indústria e trabalham com coisas totalmente diferentes que eu, apesar de ter o doutorado em genética. E tenho, pela experiência dos meus mentorados, das pessoas que me seguem, eu tenho muitas lives com doutores, PhDs que fizeram a transição, para quem se interessar. As pessoas gostam muito das lives, então assista as lives, que tem gente de tudo que é área falando como foi a transição. Então, tudo que eu vou falar é baseado nisso, é bastante. Se sinta incluído, vale para você, vale para sua graduação, vale para o tema do seu mestrado, vale para o tema do seu doutorado, com certeza. Deixando claro que PhD é uma palavra-chave, vou falar muito PhD, mas é só para facilitar. Eu estou falando para mestre, doutor, mestrando, doutorando e pós-doutor ou pós-doutorando. Estou falando para todo mundo que está na academia e que não tem contato com a indústria, que se sente assim, afastado da indústria. E outra coisa que eu quero deixar claro é que mudar demanda tempo e preparo. Qualquer mudança, todo mundo que decide fazer uma mudança de carreira, acadêmico ou não, vai precisar se preparar. Então, assim, se você pensar, mas eu estou muito no início, não, você pode começar agora, já prestar atenção nisso. Mas eu já acabei, Agatha, eu acabei, não estou mais na pós-graduação. Você também pode aplicar o que eu vou falar. Então, eu trouxe algumas perguntas frequentes que acontecem quando a gente está dentro da academia, que assombram os corredores das universidades, né? Existe vida além da academia? É possível conseguir um bom emprego na minha área? Existem opções além da pesquisa, docência, concurso? Isso aí é o mais, assim. As empresas contratam mestres PhDs, as empresas pagam mestres PhDs. Então, eu vim desmistificar essas perguntas, essas crenças, dizendo que sim para todas essas respostas, e eu vou provar como. Ué? Alguns fatos, então, para vocês irem matutando sobre isso, né? Fatos que ninguém conta, ninguém me contou quando eu estava na pós. O mestrado e o doutorado são posições que fazem parte da carreira acadêmica, foram feitos para a carreira acadêmica. Logo, eles não são requeridos para atuar no mundo corporativo. Isso dói no nosso coração, a gente queria que valorizassem, mas não é requerido. Você não precisa de mestrado e doutorado para ir para uma empresa, mas calma. As empresas, elas sobrevivem pelo lucro que elas obtêm, qualquer empresa. O maior valor de um funcionário, então, são seus resultados, o valor que ele gera para a empresa. Resultado, mas calma, né? Geralmente, quando eu falo resultado, as pessoas pensam em, eu gero lucro, vendo. Não. Resultado não é necessariamente a venda. Resultado é organizar processo, saber lidar com o cliente, saber lidar com os prazos, entregar as coisas no prazo, né? Saber conversar e negociar bem. Tudo isso são resultados bons que fazem a empresa continuar lucrando. Então, tudo que você faz numa empresa, a pessoa que abre a porta da empresa, a pessoa que limpa a empresa, a pessoa que programa, ela está ajudando a empresa a continuar lucrando ou lucrar mais. Outros fatos que ninguém conta: ter título e publicação não é resultado, e sim o que você aprendeu a desenvolver no processo para obter. Então, falando de resultado, etc., que eu citei no outro slide, o que acontece é que a gente pensa, não, mas eu fiz doutorado, né? Eu fiz doutorado em genética, fiz mestrado em genética. Não, isso não é, o seu título não é um resultado. O que você tem que mostrar para a empresa, o que vai ser valoroso para a empresa, é o que você desenvolveu, é o que você sabe fazer, que você aprendeu nesse processo para obter esses títulos. Mais fatos que ninguém conta.
depois que eu falei essas coisas que podem ser um pouquinho chocantes e tristes, eu vou falar agora coisas positivas. Durante o mestrado e doutorado e até o pós-doutorado, você aprende e executa todos os processos de uma empresa. Então, quando você escreve, né, o seu projeto, quando você pensa no seu projeto, você está traçando uma estratégia. Quando você faz a revisão de literatura, você está fazendo benchmarking, que é uma ação muito comum dentro de empresa. Quando você cota e compra reagente, cuida do tanto que você tem de verba para o seu projeto, né? Quem nunca? Eu tive que fazer muito. Ai, meu Deus, vai dar para comprar tudo? Vai acabar. Você está sendo um analista financeiro. Quando você vai atrás dos seus. Vocês que são das plantas, vão pensar aí como. Eu não sei muito como é a planta, né? Como vai adquirir a semente, a terra, etc. Eu, no caso, quando eu ia atrás dos meus pacientes, eu estou sendo um analista comercial, eu estou vendendo, né? Eu estou tendo que fazer negociação para conseguir fazer o meu projeto. Quando eu faço experimentos, eu estou sendo operacional. Quando eu analiso os resultados, eu estou sendo analista de dados. Quando eu estou analisando o resultado, fazendo os experimentos, aí eu reporto para o meu orientador, aí mudo estratégia, vou atrás de mais N, né? Vou aumentar meu número amostral. Eu estou gerenciando as operações, gerenciando os projetos. Tudo isso é mimetizado na empresa. As empresas estão atuando assim. Durante o mestrado e doutorado, você desenvolve habilidades muito desejadas por todas as empresas. Então, durante todo esse processo que eu falei anterior, então coleta dados, vai, negocia, vai atrás de colaboração, aí o paper é rejeitado, vamos pensar em como a gente manda o paper de novo para ele ser aceito, estratégia. Tudo, enquanto isso está acontecendo, você está desenvolvendo habilidade. Então, você está desenvolvendo liderança, comunicação, gestão de tempo, gestão de projeto, gestão de pessoa. Para quem é pós-doutor, então, que tem um monte de aluno abaixo, quem é doutorando tem vários alunos de mestrado e C. Você está treinando adaptabilidade, então acontece uma coisa ruim, acaba o dinheiro, CAPES corta não sei o quê, CAPES cai, CNPq cai. Você pensa no que você vai fazer e a gente consegue. No fim, a gente consegue defender. Resiliência para aguentar isso tudo, criatividade e muito mais habilidades. Então, eu coloquei isso aqui bem destacado. Acadêmicos são profissionais completos. A gente tem as hard skills, que são as habilidades técnicas que a gente desenvolveu. Então, no meu caso, ser especialista em genética humana, no caso de vocês aí, a especialidade da planta, a análise da planta, dos fitoquímicos, etc. E as soft skills, que são essas habilidades comportamentais, interpessoais, que eu citei aí, liderança, comunicação. A gente está o tempo inteiro desenvolvendo esses dois. É muito bom. Então, sendo assim, repetindo, acadêmicos são profissionais completos. Então, por que eles não conseguem um emprego fácil? Então, Agatha, você está falando isso, já tentei, já apliquei, ninguém daqui na minha área fala que é bom, todo mundo fala que não consegue. Por que então que é tão difícil? Porque a gente não sabe disso. Primeiro, a gente não sabe, ninguém está falando isso, não tem uma aula, uma disciplina disso. Ainda bem que tem esse evento. Compartilhem com as pessoas esse evento. A gente não se valoriza, a gente sempre vai com medo, vai sempre se colocando abaixo, não tenho experiência, sou acadêmico, ressaltando isso até. Falo porque eu estou mentorando e eu tenho que corrigir isso nos meus mentorados. Não se preparam para a transição, então acabou pós, defendeu, aí aplica com um currículo Lattes, sem se preparar, sem entender, e acredito que só os títulos bastam. Esse é um resultado bastante da pós, e eu acho que é comum, né? A gente entra na pós desejando ser doutor, então o título vale muito, né? Eu sou doutora, vale muito. Então, tirar esse peso de o título vale muito, deixar ele escondido, ressaltar o por trás, é um movimento mesmo difícil. Então, todos esses pontos que eu coloquei aí é o que fazem a gente não conseguir um emprego tão fácil. Claro, asterisco, né? O governo tá ruim, Brasil, e tá rolando várias coisas, isso também. Mas isso aí não é uma coisa especial para os acadêmicos, né? Desemprego e etc. Economia ruim, isso atinge a população inteira. Específico para acadêmico é o que eu estou falando, o que eu acabei de dizer. Então, o tema da minha, o tema da minha aula é como aproveitar a pós-graduação para sair do doutorado empregado. Então, eu vou responder agora.
Alguns pontos eu trouxe. Esquecer a lenda de que empresas não querem PhDs. Então, eu contei aqui que eu trabalho numa empresa que tem um monte de PhDs. Os meus amigos, minhas amigas que fizeram doutorado comigo, trabalham em empresas e elas são PhDs. Eu estou dando mentoria. Ontem, na mentoria de ontem, no encontro, uma mentoranda, ela chegou a postar no LinkedIn. Se vocês procurarem, talvez vocês achem. Não vou citar o nome dela, mas ela é da área de genética de plantas. Ela é engenheira agrônoma e ela acabou de ser contratada para uma empresa. Foi contratada semana passada, assinou tudo na sexta e ontem ela começou ontem fazendo um onboard. Então, assim, genética de planta. Ela estava meio assim quando entrou na mentoria, porque ela trabalha com genômica de planta, né? É genômica, ela faz sequenciamento bioinformática, mas esse bio não é humano. E ela ficava muito assim, ai, será, né? Sempre é humano, sempre é humano. Conseguiu na área dela de plantas. Então, é uma lenda, empresas não contratam PhDs. Não reproduzir a fala, só existe docência e concurso. Docência e concurso são duas opções de carreira, são as principais carreiras para quem faz, né, pós-graduação, sim, foi para isso que a gente faz, para isso que a gente faz pós-graduação, a priori, mas elas são só algumas das opções de carreira, não são as únicas. Tire essa trava, esse limite aí. Mudar de emprego é difícil para todo mundo, todo mundo, independente se a pessoa tem só graduação ou se ela tem uma pós-lato sensu ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado. A formação acadêmica, ela não nos prepara para o ambiente corporativo. E não julgo, não estou dizendo mal, falando mal das universidades. O foco não é esse, né? O foco é a pesquisa. Então, a gente faz disciplinas relacionadas às pesquisas. Então, a gente não é preparado para o ambiente corporativo, logo, a gente tem que gastar mais energia para a gente entender como é a transição e entender esse processo aí de mudança de carreira. Isso é um movimento que custa, demorado e custoso para todo mundo, não é só exclusivo da gente. A gente precisa entender, né, como aproveitar, entender quais são os resultados que você está gerando. Então, olha aí, além do título, além dos artigos, né, que resultado às vezes é só artigo que a gente vê, o que você está gerando no seu laboratório, quantas amostras você coletou, quantas aí, quem é de planta, conseguiu fazer uma coisa nova aí nas plantas, conseguiu organizar aí a forma. Desculpa se eu estiver falando uma coisa totalmente errada, mas é porque eu não sei. No meu mestrado até tinha um pessoal de plantas, né? Mas eu não cheguei a ter contato. Mas tudo que a gente fez, né? A gente faz no laboratório e durante a nossa pós, que a gente gerou uma coisa boa para o laboratório, são resultados. Eu, por exemplo, gosto muito de organizar coisas e eu só fui perceber depois, porque depois que eu saí até, que eu sou muito organizada, eu gosto de ter as coisas claras. E eu fazia isso o tempo inteiro no meu laboratório, até meus colegas reclamavam, né? Eu queria que os papéis estivessem organizados, que os termos estivessem numa pasta, e eu fiz isso, eu provoquei isso. Isso é um tipo de resultado. E reconhecer suas habilidades transferíveis, que são as habilidades que a gente adquire na pós e que a gente pode e deve transferir para o ambiente corporativo. E aí, falando mais assim sobre as atitudes que a gente tem que ter para a gente conseguir sair empregado. Fazer networking. Cuidado, eu coloquei. Todo mundo é um possível empregador. Então, dois erros que a gente comete. A gente acha assim, empregador, né? Alguém pode fazer networking, eu só quero conversar com alguém X da empresa tal. Não, seus primos, os namorados dos seus primos, aí os parceiros, maridos, é a tia que você não liga, todo mundo que está ao seu redor, vizinho, está numa empresa. Converse, faça network, pergunta o que a pessoa faz, pergunta que empresa é essa. Quando a gente está na pós, a gente fica assim, ó. A gente só sabe falar do nosso assunto e conversar com quem entende do nosso assunto. Então, abra os olhos para conversar com as pessoas, comece com as pessoas ao seu redor, que são mais fáceis. Família, amigo, porteiro, etc. Pergunta assim, é de qual empresa? Que legal, nossa, né, que demais. Porque você nunca sabe quem é que é um possível empregador. Nunca sabe. E o segundo erro, não sei se eu coloquei escrito. Eu coloquei escrito. Fale sobre o que você faz, use as mídias digitais para se posicionar como profissional. Eu sei que muita gente, a maioria dos acadêmicos não gostam de redes sociais. Eu, quando estava na pós, não postei nada, não tinha um Instagram aberto. Por retaliação, eu já gostava, mas todo mundo no meu laboratório zoava. Eu não me sentia à vontade para postar. Hoje eu faria completamente diferente.
Hoje, no dia 1 do meu doutorado, eu ia estar filmando tudo, porque eu gosto, claro, né? Faz sentido para mim, não seria algo forçado. E porque hoje eu sei que isso ia contar. Depois de 4 anos, eu já teria um posicionamento já como uma expert na minha área. E como eu não fiz, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Nem LinkedIn eu mexia, só fui mexer no LinkedIn quando eu quis arrumar um emprego. Então, fica aí a dica, se você se sentir à vontade, invista mesmo em redes sociais, estude, se posicione, seja a rede social que for, TikTok, Instagram, LinkedIn. Não fica com medo, fale do que você faz mesmo. Do artigo que você escreveu, da pesquisa, da coisa nova aí na sua área, não precisa forçar nada, não. Fale do que você faz naturalmente, que aí hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a 5 anos, daqui a 4, 5, quando você defender, você já vai ter aí um portfólio já profissional. Não fuja dos vendedores do seu laboratório, isso é um erro que eu cometi também. Fugia dos laboratórios, não gostava de conversar com os vendedores quando não ia, tipo, não era eu que ia comprar, não era meu dinheiro. Então, chegou um vendedor. Tá bom, vai com fulano, tchau. Ia cuidar dos meus problemas. Os vendedores das empresas que fornecem insumo para a gente fazer pesquisa são, na maioria das vezes, ex-acadêmicos. Na maioria. É um doutor que saiu da indústria e saiu da academia e foi contratado. Converse. O mínimo que vai acontecer é a pessoa ficar feliz porque você é simpático e gostar de ir e conseguir uns descontos para você. Mas no máximo, assim, a gente não consegue medir a força de um networking. É você ter alguém para contar daqui a 2, 3 anos, alguém que vai falar: nossa, se a pessoa era muito legal, eu no laboratório ela me tratava bem, conversava comigo. Faça uma converse, não é para pedir vaga, não é para me arruma um emprego, não é isso, é conversar com a pessoa, saber o que a pessoa faz, entender o que é a empresa, o que ela vende, se ela tem meta, se ela tá feliz, como que foi a transição dela, que a gente vai escutar. Deu meu tempo? Oi, Agatha. Seu tempinho tá esgotando, tá bom? Ai, tá bom. É que eu tô sem coisa, e a gente entrou depois, eu fiquei sem. Então, eu vou acelerar, mas já tá acabando. Tá bom. Sempre. Converse com pessoas fora da sua bolha, frequente outros departamentos da sua universidade, e pense sobre o que você gosta aí na pós, o que você sente à vontade, se você gosta de fazer apresentações ou não. Tudo é habilidade, tudo é experiência, lembre-se. Já faça um LinkedIn, já. As empresas e as vagas estão lá, você já é profissional, você não precisa esperar defender para ser, você já é um profissional. E use os algoritmos das redes sociais a seu favor. Encontre pessoas que têm os mesmos interesses, que são pessoas que te inspirem, que estão atuando na sua área e na empresa, para você entender e ouvindo as coisas, ajudando você nesse processo. Foque nos cargos que tem a ver com você, e aí é um passo mais além de estar conversando com o pessoal, fazendo networking, você vai ter ideia um pouco dos cargos, estudar eles, entender o que eles fazem, o que você precisa desenvolver ainda na pós. Às vezes tem que falar inglês, às vezes tem que falar espanhol, o que você pode desenvolver. Qual o caminho das pessoas que estão nesse cargo, como foi? Elas fizeram MBA? Isso é um mito até. Tem que fazer MBA para conseguir. Não. Quanto que ganha? Tem a ver com você esse cargo? Tudo que a gente faz hoje, tudo que vocês estão fazendo hoje na pós, está contando já para a carreira de vocês. Não vai mudar, se transformar magicamente. Não vai. Você está fazendo uma coisa hoje, está contando para a sua carreira. Então, dê passos que vão te levar para onde você quer chegar em 10 anos. E se você não sabe onde você quer chegar em 10 anos, pense sobre isso. Sua carreira já começou, você já é profissional, você não é aluno. E para finalizar, como chamar a atenção de recrutador? Reconhecer habilidades transferíveis, o que você gosta de fazer, o que você tem facilidade a mais, faz com tranquilidade. E comunique isso e desenvolva isso. Pense fora da caixa da pesquisa. Mostre para os empregadores que você entende do negócio da empresa, isso é outra falha. Então, qual é o serviço, o produto que a empresa vende? Qual a responsabilidade que a posição tem? Então, por exemplo, um vendedor. Quais são as responsabilidades dele? Não é só vender, tem mais. Entenda o que é, quais são. Como que você vai ajudar a empresa a vender mais, né? Nas diferentes posições, que é aquilo que eu falei no início.
E não fale mal da academia. Se você está resolvendo mudar, você quer sair, é porque você faz mais sentido para você, porque você quer, por N motivos pessoais, e não porque a academia é ruim, seu orientador é ruim, a CAPES não tem dinheiro, não renova. Não, não é o negativo do outro, é porque você quer outra coisa diferente. Isso é outro pecado. E acabei, gente, correndo. Muito obrigada. Quem quiser falar comigo, tô no LinkedIn e tô mais no meu DNA, minhas regras.